Ninguém na praça entendeu quando aquela menina suja, perdida e tremendo de medo se aproximou da cadeira de rodas e sussurrou: "Moço, deixa eu brincar com seu filho?" O empresário estranhou. O menino permaneceu em silêncio. Mas o que ele decidiu fazer naquele instante mudou a vida dos três para sempre. O cheiro de café esfriado preenchia o escritório como uma presença fantasmagórica, testemunha silenciosa de mais uma madrugada virada. Eduardo Figueiredo ajustou os óculos sobre o nariz e encarou a planilha na tela do computador, números dançando diante de seus olhos cansados. Fora do escritório, a cidade começava a despertar sob o céu ainda tingido de violeta e cinza. Ele podia ouvir o zunido distante do trânsito, o rumor de uma metrópole se preparando para engolir mais um dia. Mas ali dentro, naquele cubo de vidro e aço no 12º andar, Eduardo vivia numa espécie de limbo temporal. Não importava se era segunda ou sábado, manhã ou madrugada. Havia prédios a erguer, contratos a revisar, reuniões a conduzir. Havia sempre trabalho suficiente para preencher o vazio. Seu celular vibrou sobre a mesa de mogno. O nome no visor o fez hesitar antes de atender. "Alô, Mariana." "Bom dia, Eduardo." A voz da ex-esposa soava controlada, profissional. Haviam se tornado estranhos cordiais, comunicando-se apenas sobre o necessário. "Só te ligar para lembrar que hoje é sua vez com o Gabriel. Vou deixá-lo às 2 da tarde." Eduardo olhou para o relógio de pulso. 7h15 da manhã. Tinha quase 7 horas pela frente e, de repente, sentiu-se completamente despreparado. "Claro, eu lembro. Ele está melhor essa semana. A fisioterapeuta disse que ele tem feito progresso com os exercícios." Uma pausa. "Mas ainda não fala muito." "Entendo." Outro silêncio, pesado como concreto. "Eduardo, tenta fazer algo diferente hoje, está bem? Algo que ele goste. Não pode ser sempre o shopping ou vídeos na sala." Ele fechou os olhos, sentindo a crítica implícita como uma pedra no peito. "Vou tentar." Quando desligou, a tela do computador já não fazia sentido. Salvou o arquivo mecanicamente e saiu do escritório sem olhar para trás. 2 horas da tarde chegaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Eduardo esperava na porta do apartamento quando Mariana chegou com Gabriel. O menino estava na cadeira de rodas, um modelo azul metálico que parecia grande demais para aquele corpinho franzino. Usava uma camiseta do Homem-Aranha e tênis que nunca tocariam o chão. Gabriel não olhou para o pai quando chegou. Seus olhos castanhos, antes sempre curiosos e brilhantes, agora pareciam voltados para um ponto fixo em algum lugar distante que ninguém mais conseguia enxergar. "Oi, campeão." Eduardo se agachou na frente do filho, forçando um sorriso que não alcançou seus próprios olhos. "Tudo bem?" O menino acenou levemente com a cabeça, um gesto tão pequeno que podia ser confundido com o vento. Mariana entregou uma mochila azul com roupas e remédios. "Ele já almoçou. Os exercícios estão anotados aqui." Ela tocou o ombro de Gabriel com uma ternura que fez Eduardo sentir uma pontada de inveja. "Porta bem, meu amor. Mamãe te busca amanhã cedinho." Gabriel murmurou algo inaudível. Mariana beijou o topo da cabeça dele e, sem mais palavras para o ex-marido, entrou no elevador. Quando a porta do apartamento se fechou atrás deles, Eduardo sentiu o peso do silêncio. Era um silêncio denso, quase palpável, que se instalava sempre que ficavam sozinhos. Não era apenas a ausência de som, era a ausência de conexão, de vida, de tudo o que um pai e um filho deveriam compartilhar. "Quer assistir alguma coisa?" Eduardo perguntou, empurrando a cadeira em direção à sala. Gabriel não respondeu. Eduardo ligou a televisão, colocou um desenho animado que Gabriel costumava amar. O menino olhou para a tela com a mesma expressão vazia de sempre, como se estivesse vendo através dela, não para ela. Meia hora se passou. Eduardo tentou comentar sobre os personagens, fazer piadas, provocar qualquer tipo de reação. Nada. O menino estava ali, fisicamente presente, mas completamente ausente. Foi então que Eduardo tomou uma decisão impulsiva. "Sabe de uma coisa? Vamos sair." Gabriel finalmente o olhou, surpresa fraca brilhando em seus olhos. "Vamos até aquela praça que você gostava, perto do rio, lembra?"
Pela primeira vez em meses, Eduardo viu algo no rosto do filho. Não era exatamente alegria. Talvez fosse apenas curiosidade. Mas era algo. A praça ficava num bairro mais antigo da cidade, onde as árvores eram altas e frondosas, plantadas décadas atrás, quando ainda havia tempo para pensar em sombras e raízes. Eduardo empurrou a cadeira de Gabriel pelo caminho de pedras irregulares, sentindo cada solavanco, cada imperfeição do terreno. O menino segurava os apoios de braço com força, os nós dos dedos brancos. Era uma tarde morna de outono. O sol filtrado pelas copas das árvores criava padrões dourados no chão. Crianças corriam pelo playground, seus gritos e risadas ecoando como uma sinfonia de vida que Eduardo havia esquecido como apreciar. Ele estacionou a cadeira perto de um banco, sob a sombra generosa de um ipê. É bonito aqui, não é? Gabriel observava as outras crianças com uma intensidade que partia o coração. Uma menina de cabelos cacheados deslizava pelo escorregador. Um garoto perseguia uma bola de futebol. Um grupo brincava de pega-pega, seus corpos ágeis desenhando círculos de pura energia. Eduardo sentou-se no banco, sem saber o que dizer. Sem saber como construir uma ponte entre ele e o filho, entre o filho e o mundo. Foi então que ela apareceu. No começo, Eduardo pensou que fosse apenas mais uma criança brincando sozinha. Mas então reparou nos detalhes. O vestido floral desbotado e rasgado na barra, os pés descalços cobertos de terra, o cabelo embaraçado caindo sobre os ombros magros. A menina devia ter uns 5 ou 6 anos, embora fosse difícil ter certeza. Havia uma qualidade atemporal em seu rosto pequeno, como se tivesse visto coisas que crianças não deveriam ver. Ela se aproximou devagar, hesitante, observando Gabriel com olhos grandes e escuros. Eduardo tensionou instintivamente, seu instinto protetor se acendendo. Quem era essa criança? Onde estavam os pais dela? A menina parou a poucos metros de distância. Seus olhos não deixavam Gabriel, e havia algo naquele olhar. Não era piedade, não era curiosidade mórbida. Era reconhecimento, como se ela enxergasse nele algo familiar. Então, com uma voz tão suave que quase se perdeu no vento, ela perguntou: "Moço, deixa eu brincar com seu filho? Só um pouquinho." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Havia tanta vulnerabilidade naquela pergunta, tanto medo de rejeição, tanta esperança frágil pendurada em cada sílaba. Ele abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Sua mente analítica, treinada para avaliar riscos e tomar decisões corporativas, entrou em pane. Quem era essa menina? Por que estava sozinha? Era seguro? Era apropriado? Mas antes que pudesse articular qualquer uma dessas preocupações, Gabriel falou: "Deixa, pai." A voz do menino era rouca de desuso, tão baixa que Eduardo quase não a ouviu. Mas ela estava lá. Gabriel havia falado. Pela primeira vez em semanas, seu filho havia usado palavras. Eduardo olhou para o menino, depois para a menina, depois de volta para o filho. E no rosto de Gabriel, ele viu algo que não via há muito tempo. Expectativa. Eduardo hesitou. "Qual é o seu nome?" "Maia." A menina deu um passo tímido para a frente. "Não vou demorar muito. Prometo." Havia algo na sinceridade absoluta daquela promessa que desarmou Eduardo completamente. "Tudo bem." Ele ouviu as palavras saindo de sua boca antes de processar a decisão. "Podem brincar." O sorriso que iluminou o rosto de Maia foi como o sol rasgando nuvens. Ela se aproximou de Gabriel com cuidado, como se aproximasse de um pássaro ferido. "Oi." Ela se agachou ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos dele. "Eu sou Maia. Como você se chama?" "Gabriel." O menino falou novamente, e Eduardo sentiu as lágrimas ameaçando. "É um nome bonito." Maia apontou para o playground. "Você quer ir lá? Posso te empurrar se você quiser." Gabriel olhou para o pai, pedindo permissão silenciosa. Eduardo assentiu, ainda atordoado. Nos 20 minutos seguintes, Eduardo assistiu a algo que não conseguia compreender completamente. Maia empurrou a cadeira de Gabriel pelo caminho, conversando com ele como se fossem velhos amigos.
Ela descrevia tudo o que via: as cores das flores, o formato das nuvens, um passarinho pousado no galho. E Gabriel milagrosamente respondia. Palavras curtas, frases fragmentadas, mas respostas genuínas. Maia pegou folhas caídas e entregou a Gabriel, que as segurava como tesouros. Ela fez uma coroa improvisada de galinhos e flores e colocou na cabeça dele, declarando-o rei da floresta. Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, incerto, mas real. Eduardo observava tudo do banco, as mãos tremendo. Foi quando ouviu a voz atrás dele. Figueiredo? Eduardo Figueiredo? Ele se virou e viu Almir Fontes, um empresário do mesmo círculo social, vestido em roupas de corrida caras e um relógio que custava mais que um carro popular. Almir era o tipo de homem que media sucesso em zeros na conta bancária e conexões nas listas VIP. Almir, Eduardo se levantou, estendendo a mão por pura educação. Não sabia que você frequentava este lado da cidade. Almir apertou a mão dele com força desnecessária. É tão rústico por aqui. Trouxe meu filho para tomar um ar. Almir olhou na direção de Gabriel e Maia, e seu rosto se contorceu em uma expressão que Eduardo não conseguiu decifrar de imediato. Desconforto? Desaprovação? Aquela criança com ele. Almir baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Você sabe quem ela é? Eduardo franziu a testa. Ah, é só uma menina brincando com meu filho. Eduardo. Almir colocou a mão no ombro dele num gesto que pretendia ser fraternal, mas se sentia condescendente. Você precisa ter cuidado. Esse tipo de criança, elas vagam por aqui o tempo todo, sem supervisão, sem família aparente. Não é seguro, não é apropriado. As palavras eram como gelo escorrendo pela coluna de Eduardo. Do que você está falando? Estou dizendo que você não sabe de onde ela veio, o que ela pode ter. Almir encolheu os ombros. Não estou julgando a criança, entenda. Mas um homem na sua posição precisa ser criterioso. Imagine se algo acontecer, se ela tiver alguma doença, se a família dela aparecer e quiser processar você. Pensa na sua reputação. Eduardo olhou para Maia e Gabriel. A menina estava mostrando algo no chão para o garoto. Talvez uma formiga, talvez uma pedra interessante. Gabriel se inclinava para frente na cadeira, realmente interessado. Eles estão apenas brincando. Eu entendo. Almir suspirou com exasperação. Mas é melhor prevenir que remediar, não acha? Talvez seja a hora de vocês irem, antes que ela fique muito confortável. Havia algo nas palavras de Almir que fez o estômago de Eduardo revirar. Não era apenas preconceito disfarçado de preocupação. Era a voz fria do pragmatismo social, da segregação educada, do cada um no seu quadrado, que Eduardo havia navegado a vida toda sem questionar. Vou pensar sobre isso, Eduardo disse, querendo apenas que Almir fosse embora. Pense rápido. Almir deu um tapinha no ombro dele. Até a próxima, Figueiredo. Quando Almir se afastou trotando, Eduardo ficou ali parado, sentindo-se sujo. Ele olhou para as duas crianças novamente. Maia estava ajudando Gabriel a desenhar algo no chão de terra com um graveto. Seus risos, sim, Gabriel estava rindo, flutuavam no ar como música. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se perguntou que tipo de homem ele havia se tornado. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e rosa, Eduardo se aproximou das crianças. Maia levantou o olhar imediatamente e ele viu o medo instantâneo em seus olhos. O medo de que o tempo acabou, de que ela seria mandada embora. Maia! Ele se agachou, ficando no nível dela. Onde estão seus pais? A menina olhou para os próprios pés descalços. Não tenho. Como assim não tem? Eu me perdi deles. Sua voz era tão baixa que Eduardo precisou se inclinar para ouvir. Faz muito tempo. Quanto tempo? Ela encolheu os ombros, um gesto que continha uma tristeza antiga. Não sei. Muito. Eduardo sentiu algo se partir dentro dele. Onde você está morando? Em lugares. Maia abraçou a si mesma. Às vezes tem gente boa que deixa eu ficar. Às vezes eu fico na praça. Ou no terminal. No terminal de ônibus? Ela assentiu. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação.
Uma criança de 5 ou 6 anos vivendo nas ruas. Como isso era possível? Onde estava o governo, os serviços sociais, alguém que deveria estar cuidando dela? Maia, você está com fome? Os olhos da menina se iluminaram e então se encheram de lágrimas. Ela assentiu vigorosamente. Então vamos comer algo. Eduardo tomou a decisão antes de pensar muito sobre ela. Os três. Que tal? O restaurante era simples, uma lanchonete familiar perto da praça. Eduardo pediu hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. Maia comeu como se não soubesse quando seria a próxima refeição, porque Eduardo percebeu com o horror crescente, ela provavelmente não sabia. Gabriel comia devagar, mas comia. E mais importante, ele conversava. Pequenas frases direcionadas a Maia, comentários sobre a comida, perguntas sobre os desenhos que ela havia feito na praça. Era como assistir seu filho voltar lentamente à vida. Maia, Eduardo disse depois que ela limpou o prato pela segunda vez. Você precisa de ajuda. Você sabe disso, né? A menina ficou tensa. Eu não quero ir para aquele lugar de novo. Que lugar? O lugar onde eles colocam as crianças sem casa. Suas mãos pequenas apertaram o copo de milkshake. Lá é ruim. Tem gente grande que grita, e não deixam a gente sair. E tem pouca comida e... Ela parou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eduardo sentiu uma onda de raiva. Não dela, mas do sistema, do mundo, de si mesmo por nunca ter pensado sobre crianças como Maia antes. Eu não vou te mandar para lugar nenhum agora, ele disse suavemente. Mas está escurecendo. Você precisa de um lugar seguro para dormir hoje. Maia olhou para ele com desconfiança e esperança misturadas. Posso ficar com você? A pergunta saiu num sussurro. Só hoje. Eu prometo que não vou bagunçar nada. Eu nem vou fazer barulho. Você nem vai saber que eu estou lá. Eduardo olhou para Gabriel, que observava tudo em silêncio. Então o menino fez algo surpreendente. Ele estendeu a mão e segurou a de Maia. Deixa ela ficar, pai. Gabriel disse, sua voz carregando mais convicção do que Eduardo havia ouvido em meses. Por favor. E ali, naquela lanchonete simples com mesas de fórmica e cadeiras desiguais, Eduardo Figueiredo tomou uma decisão que mudaria tudo. Tudo bem, ele disse. Você pode ficar esta noite. O apartamento de Eduardo era moderno e minimalista, todo em tons de cinza e branco, com móveis de design e arte abstrata nas paredes. Era o tipo de lugar que parecia saído de uma revista de decoração. Impressionante, mas não exatamente acolhedor. Maia entrou como se pisasse em território sagrado, seus pés sujos deixando marcas no chão de porcelanato. Eduardo viu os olhos dela se arregalarem ao ver o tamanho do lugar, a vista da cidade através das janelas de vidro. Uau! Ela sussurrou. É um castelo. Apesar de tudo, Eduardo sorriu. Não é bem um castelo. Ele trancou a porta atrás deles. Mas tem banheiro e comida. Que tal você tomar um banho enquanto eu faço janta? Maia olhou para ele como se ele tivesse oferecido o mundo inteiro. Enquanto ela estava no banheiro, de onde Eduardo podia ouvir exclamações de alegria com a água quente e o chuveiro, ele preparou o macarrão e telefonou para Mariana. Eduardo? Aconteceu alguma coisa com o Gabriel? Não, ele está bem. Melhor que bem, na verdade. Eduardo olhou para o filho que estava na sala mexendo num tablet. Mas tem uma situação. Tem uma menina aqui. Ele explicou tudo. O encontro na praça, a história de Maia, a decisão de deixá-la ficar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você não pode simplesmente acolher uma criança assim. Há protocolos, leis, procedimentos. Eu sei disso. Ele passou a mão pelo cabelo. Vou ligar para os serviços sociais amanhã pela manhã. Mas hoje ela precisava de um lugar seguro. E o Gabriel? Como ele está reagindo? Mariana? Ele falou. Ele riu. Ele comeu sem eu precisar forçar. A voz de Eduardo tremeu. Alguma coisa nessa menina. Ela o alcançou de um jeito que nenhum de nós conseguiu. Outro silêncio. Tudo bem, Mariana finalmente disse. Mas amanhã você resolve isso direito. Essa criança precisa de ajuda profissional, não de caridade improvisada. Eu sei. Quando desligou,
Eduardo encontrou Maia na porta da cozinha. Ela usava uma de suas camisetas, que caía até seus joelhos como um vestido. Seu cabelo estava molhado e penteado, seu rosto limpo, revelando uma beleza delicada que a sujeira havia escondido. "Estou mais apresentável agora?" Ela perguntou timidamente. "Você estava apresentável antes", Eduardo disse, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras. "Mas deve estar mais confortável assim." Eles jantaram juntos, os três, na mesa grande da sala de jantar que Eduardo raramente usava. Maia comeu educadamente, mastigando cada garfada com cuidado, como se quisesse fazer durar. Gabriel, sentado ao lado dela, também comia bem, os dois conversando em suas vozes baixas. Depois da janta, Maia ajudou Eduardo a lavar a louça, insistindo que queria ser útil. Suas mãos pequenas mal alcançavam a pia, mas ela esfregava cada prato com dedicação séria. "Posso fazer uma pergunta?" Eduardo disse enquanto secava um copo. "Pode. Como você sobrevive?" "Quer dizer, você é tão pequena. Como você consegue comida, se protege?" Maia continuou lavando o prato em suas mãos. "Às vezes as pessoas dão comida. Às vezes eu acho no lixo dos restaurantes. Eles jogam muita coisa boa fora." Ela falou com naturalidade, como se descrevesse um dia normal de escola. "E eu sei me esconder bem. Tem lugares na cidade onde dá para ficar, se você é pequena e quieta." "Você não tem medo?" Ela parou, olhando para a espuma de sabão em suas mãos. "Eu tenho medo todo dia." Sua voz era tão suave que mal se ouvia sobre o som da água. "Mas medo não resolve nada, né?" "Então eu continuo." Eduardo sentiu algo se apertar em seu peito. Essa criança tinha mais coragem em seu dedinho do que ele tinha em todo o corpo. Mais tarde, quando Gabriel já estava dormindo em seu quarto, Eduardo improvisou uma cama para Maia no sofá da sala. Ele trouxe travesseiros, cobertores, até mesmo um bicho de pelúcia que havia pertencido a Gabriel quando era menor. Maia se aninhava sob os cobertores, seus olhos grandes fixos em Eduardo. "Obrigada", ela sussurrou. "Por tudo." "De nada, Maia. Amanhã eu vou embora cedinho", ela prometeu. "Antes de você acordar, para não dar trabalho." Eduardo se sentou na beirada do sofá. "Não precisa ir tão cedo. Vamos tomar café da manhã juntos, está bem?" "Está bem." Ela mordeu o lábio. "Posso fazer mais uma pergunta?" "Claro. Por que você foi legal comigo?" Seus olhos brilhavam no escuro. "A maioria das pessoas não é." A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo pensou em Almir, em sua própria hesitação inicial, em todos os momentos na vida em que ele havia olhado para o outro lado, escolhido a indiferença. "Porque..." Ele parou, buscando honestidade. "Porque meu filho te viu, realmente te viu, e porque você o fez sorrir pela primeira vez em muito tempo. E porque..." Ele engoliu em seco. "Porque é o certo a fazer." Maia estudou seu rosto por um longo momento. "Você é um homem bom", ela finalmente disse. "Não tenho tanta certeza disso." "Eu tenho." Ela puxou o cobertor até o queixo. "Boa noite, moço Eduardo." "Boa noite, Maia." Ele apagou as luzes e foi para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, pensando na menina no sofá, no filho no quarto ao lado, em todas as escolhas que o haviam trazido até aquele momento. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o cheiro de café. Confuso, ele saiu do quarto e encontrou Maia na cozinha, esticando-se na ponta dos pés para alcançar a cafeteira. "Bom dia", ela disse alegremente. "Eu tentei fazer café, mas não sei se ficou bom. Nunca fiz antes." Eduardo provou. Estava forte e amargo, mas estava feito com cuidado. "Está perfeito." Eles tomaram café juntos, Eduardo fazendo panquecas enquanto Maia contava histórias sobre os lugares da cidade onde havia dormido. Ela falava com uma naturalidade que era ao mesmo tempo impressionante e devastadora. Quando Gabriel acordou, ele foi direto para Maia, como se gravitar em torno dela fosse a coisa mais natural do mundo. "Hoje é sábado", Gabriel disse a ela. "Não tem terapia. Podemos fazer o que quiser." "O que você quer fazer?" Maia perguntou. Gabriel pensou por um momento. "Quero desenhar. Com você." E assim eles passaram a manhã espalhados no chão da sala,
papel e lápis de cor por toda parte. Eduardo fingia trabalhar no laptop, mas na verdade observava as duas crianças. Maia desenhava com uma imaginação selvagem, castelos feitos de nuvens, dragões amigáveis, florestas encantadas. Gabriel, incentivado por ela, começava a desenhar também, suas linhas hesitantes ganhando confiança. Foi quando Eduardo viu o desenho. 3 figuras, um homem alto, um menino numa cadeira e uma menina pequena. Todos de mãos dadas. Acima deles, em letras tortas e coloridas, "Minha família." Gabriel fez. Maia disse, percebendo que Eduardo estava olhando. "É bonito, né?" Eduardo não conseguiu responder. As lágrimas queimavam seus olhos. Segunda-feira chegou rápido demais. Eduardo teve que ir ao escritório para algumas reuniões essenciais. Então deixou Gabriel com Mariana e, depois de muito pensar, levou Maia consigo. "Você vai ficar na sala de espera." Ele explicou a ela no carro. "Tem revistas, Wi-Fi, até uma televisão. Vai ser chato, mas não vou demorar muito." "Tudo bem," Maia disse, observando a cidade passar pela janela. "Eu sei ficar quieta." No escritório, todos olharam para Maia. Eduardo podia sentir os julgamentos silenciosos, as sobrancelhas levantadas, os cochichos discretos. Quem era aquela criança? Por que Eduardo Figueiredo, o executivo sério e controlado, estava andando por aí com uma menina desarrumada? Mas Maia, bless her heart, comportou-se perfeitamente. Sentou-se na sala de espera com um livro de colorir que Eduardo havia comprado no caminho, colorindo cuidadosamente dentro das linhas, sem incomodar ninguém. A reunião foi um desastre de concentração. Eduardo mal conseguiu se focar nos números e projeções. Sua mente continuava voltando para Maia na sala de espera, para Gabriel em casa, para a pergunta que martelava em sua cabeça. E agora? Quando a reunião finalmente terminou, ele foi direto para sua sala e ligou para os serviços sociais. A conversa foi frustrante. Sim, eles tinham registro de uma criança perdida, correspondendo à descrição de Maia. Não, ainda não haviam localizado os pais. Sim, havia procedimentos que precisavam ser seguidos. Não, Eduardo não podia simplesmente ficar com ela, informalmente. Haveria visitas, avaliações, papelada interminável. "Senhor Figueiredo", a assistente social disse com um tom que misturava paciência e exasperação. "Entendo que você quer ajudar, mas há protocolos por boas razões. Precisamos garantir a segurança da criança." "Ela está segura comigo", Eduardo disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. "Isso será determinado através do processo apropriado. Por enquanto, precisarei que você traga a menina até nosso escritório amanhã pela manhã. Vamos avaliá-la e colocá-la em acomodação temporária adequada enquanto investigamos." "Acomodação temporária?" Eduardo sentiu o estômago afundar. "Você quer dizer um abrigo?" "É o protocolo padrão. Mas ela já esteve em abrigos. Ela disse que foi ruim." "Senhor Figueiredo, entendo sua preocupação, mas... quanto tempo levaria para eu me tornar um cuidador temporário oficial?" Eduardo interrompeu. Houve uma pausa. "Você está perguntando sobre se tornar um lar temporário certificado?" "Sim. Bem, há um processo. Verificações de antecedentes, inspeção da casa, treinamento. Geralmente leva semanas, às vezes meses. Não tenho semanas. Tenho uma criança que precisa de um lugar seguro agora." A assistente social suspirou. "Vou ver o que posso fazer. Mas o senhor ainda precisa trazer a menina amanhã. É obrigatório." Quando Eduardo desligou, ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela de vidro para a cidade lá embaixo. Pessoas minúsculas caminhando por ruas como formiguinhas, cada uma em sua própria jornada, cada uma com suas próprias lutas invisíveis. Ele pensou em Maia, colorindo pacientemente na sala de espera. Pensou em Gabriel, sorrindo pela primeira vez em meses. Pensou no homem que ele havia sido, focado, ambicioso, eficiente, emocionalmente blindado. E pensou no homem que talvez pudesse ser. Naquela noite, depois de jantar, depois de colocar Gabriel para dormir, Eduardo sentou-se com Maia na varanda do apartamento. A cidade brilhava abaixo deles,
milhões de luzes piscando na escuridão. Maia, preciso te contar algo. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Amanhã vamos precisar ir a um lugar. É um escritório onde trabalham pessoas que ajudam crianças. Maia ficou muito quieta, seus olhos fixos nas luzes da cidade. Eles vão me mandar embora, né? Sua voz era tão pequena. De você e do Gabriel. Eles vão querer avaliar a situação, Eduardo admitiu. Mas eu vou lutar por você, Maia. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você possa ficar segura. Comigo? Ela olhou para ele com olhos esperançosos. Aqui? Eduardo sentiu o peso da pergunta. Era isso que ele queria? Estava pronto para essa responsabilidade? Ele que havia falhado tão espetacularmente em proteger o próprio filho? Eu não sei se vão me deixar. Ele disse honestamente. Mas vou tentar. Maia estendeu a mão e segurou a dele. Sua mão era tão pequena, tão frágil, mas seu aperto era firme. Eu confio em você, moço Eduardo. O escritório de serviços sociais cheirava a detergente e ansiedade. Maia segurava a mão de Eduardo com força enquanto eles esperavam numa sala com cadeiras plásticas e pôsteres desbotados sobre segurança infantil. A assistente social que finalmente os atendeu era uma mulher de meia-idade chamada Beatriz, com olhos cansados, mas gentis. Ela levou Maia para uma sala separada primeiro, para uma conversa privada. Eduardo esperou, cada minuto se arrastando como uma hora. Ele mexia no celular sem realmente ver a tela, seu coração batendo descompassado. Quando Maia voltou, seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Ela foi direto para Eduardo e se encolheu ao lado dele. Foi a vez de Eduardo entrar na sala de Beatriz. Senhor Figueiredo, ela começou, folheando alguns papéis. Eu investiguei sua situação. Você tem um registro limpo, uma carreira estável, um apartamento adequado. Ela parou, olhando para ele por cima dos óculos. Mas há complicações. Que complicações? Primeiro, você nunca passou por nosso processo de certificação para lares temporários. Segundo, você tem um filho com necessidades especiais sob custódia compartilhada. Terceiro, ela hesitou. Francamente, Sr. Figueiredo, seu perfil levanta questões. Homem solteiro, workaholic, confesso. Sem experiência prévia com acolhimento. Por que exatamente você quer fazer isso? Eduardo respirou fundo. Porque meu filho, que não sorria há meses, sorriu quando conheceu Maia. Porque ela precisa de alguém, e eu posso ser esse alguém. Porque... Sua voz tremeu. Porque quando olho para ela, vejo todas as vezes que virei o rosto. Todas as vezes que escolhi a conveniência sobre a compaixão. E não quero mais ser esse homem. Beatriz o estudou em silêncio. Isso é muito bonito, Sr. Figueiredo. Mas cuidar de uma criança com o histórico de Maia requer mais que boas intenções. Ela vai precisar de terapia, de estrutura, de paciência que você pode não ter. Então me ensinem. Eduardo se inclinou para a frente. Farei o que for necessário. Os cursos, as visitas, as avaliações, tudo. Só não a mandem para um lugar onde ela se sinta sozinha de novo. Infelizmente, não é tão simples. Beatriz juntou os papéis. Enquanto processamos sua solicitação, Maia precisará ir para um lar temporário certificado. É o protocolo. Quanto tempo? Algumas semanas. Talvez um mês. Ela não vai aguentar um mês. Com todo respeito, Sr. Figueiredo, você a conhece há menos de uma semana. Não pode presumir. Eu sei o que vejo. Eduardo interrompeu, sua voz mais dura. E vejo uma criança que finalmente começou a confiar de novo. Se vocês tirarem isso dela agora, o senhor acha que é o único que se importa com essa criança? Beatriz também elevou a voz, mas havia emoção nela, não raiva. Eu trabalho com casos como o dela todos os dias. E na maioria das vezes, essas crianças acabam decepcionadas pelas mesmas pessoas que prometeram cuidar delas. Desculpe se sou cética quanto a um executivo que decide virar salvador depois de uma semana de epifania. As palavras cortaram fundo porque havia verdade nelas. Eduardo não podia culpá-la por duvidar. Você está certa, ele admitiu. Eu não tenho um histórico, não provei nada. Mas deixa eu te mostrar algo.
Ele tirou o celular e mostrou uma foto que havia tirado ontem. Gabriel e Maia no chão da sala, cercados por desenhos, os dois rindo de algo. Gabriel, que não ria há tanto tempo. Maia, com uma expressão de pura alegria. Isso aconteceu porque ela existe. Eduardo disse suavemente. Meu filho está voltando à vida porque ela está lá. E ela está florescendo porque finalmente tem um lugar seguro. Isso não vale a pena lutar por? Beatriz olhou a foto por um longo tempo. 1 semana. Ela finalmente disse. Vou conseguir 1 semana para você enquanto acelero o seu processo. Mas, senhor Figueiredo, se houver qualquer sinal de que isso não está funcionando, qualquer coisa, vou ter que removê-la. Entendido? Entendido. Eduardo sentiu uma onda de alívio. Obrigado. Não me agradeça ainda. Beatriz o encarou firmemente. O trabalho duro está apenas começando. Aquela noite, Eduardo sentou-se com Gabriel e explicou tudo. O menino ouviu em silêncio, seus olhos grandes e sérios. Então Maia vai ficar? Ele perguntou quando Eduardo terminou. Por enquanto sim, mas pode não ser para sempre. Há muitas coisas que precisam acontecer primeiro. Gabriel ficou quieto por um momento, processando. Pai, ele começou hesitante. Eu sei que o acidente foi culpa sua. As palavras atingiram Eduardo como um tiro. Ele havia evitado falar sobre aquilo, o elefante na sala que os havia separado. Gabriel, eu ouvi você e a mãe brigando. O menino continuou, sua voz firme apesar das lágrimas que começavam a cair. Eu sei que você estava dirigindo e não viu o outro carro. Eu sei que você se culpa. Eduardo não conseguia falar, a garganta fechada demais. Mas eu não te culpo, pai. Gabriel estendeu a mão e tocou o rosto de Eduardo. Eu nunca culpei. Eu só queria que você voltasse. Você ficou longe, mesmo quando estava perto. Eduardo começou a chorar, as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente derramando. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto tanto, Gabriel. Eu sei. O menino limpou as lágrimas do rosto do pai com suas mãos pequenas. E está tudo bem, porque agora você está voltando. Maia te trouxe de volta. Ela nos trouxe de volta. Eles se abraçaram e pela primeira vez desde o acidente, Eduardo sentiu a possibilidade do perdão. Não apenas o perdão de Gabriel, mas talvez, eventualmente, o perdão de si mesmo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Eduardo fez os cursos obrigatórios, passou pelas inspeções domiciliares, preencheu pilhas de formulários. Sua casa foi medida, suas finanças escrutinadas, suas referências checadas. Mas a mudança mais profunda acontecia em lugares que nenhuma papelada podia documentar. Gabriel fazia progressos notáveis na fisioterapia. Não porque os exercícios tivessem mudado, mas porque agora ele tinha motivação. Maia o encorajava, participava das sessões, transformava cada movimento doloroso em um jogo. Você consegue! Ela gritava enquanto Gabriel tentava se levantar com as barras paralelas. Mais um pouquinho! Você é o menino mais forte do mundo! E Gabriel tentava. Suava. Chorava às vezes. Mas tentava. Eduardo reduziu suas horas de trabalho pela primeira vez em anos. Delegou responsabilidades, perdeu alguns clientes, provavelmente prejudicou sua carreira. E descobriu que não se importava tanto quanto pensava que importaria, porque agora ele estava em casa para jantares, para histórias antes de dormir, para brigas sobre dever de casa e negociações sobre horário de dormir, para toda a bagunça maravilhosa e exaustiva de realmente ser pai. Maia desabrochava como uma flor após a chuva. Com alimentação regular, banhos diários, uma cama própria, ela se transformou. Seu rosto perdeu aquela expressão perpetuamente assustada. Seu riso se tornou mais frequente, mais livre. Ela começou a frequentar a escola, algo que Eduardo teve que lutar para conseguir sem documentação oficial completa. A professora relatou que Maia era brilhante, voraz por aprendizado, gentil com os colegas. Ela tem algo especial, a professora disse numa reunião. Uma empatia que você raramente vê em crianças tão jovens, como se ela entendesse sofrimento de um jeito que outros não entendem. Eduardo sabia por quê.
Maia havia vivido mais vida em seus poucos anos do que muitas pessoas vivem em décadas. 1 mês se passou, depois 2. A aprovação de Eduardo como lar temporário veio com condições: visitas mensais da assistente social, terapia obrigatória para Maia, relatórios regulares. Mas veio. Eduardo nunca esqueceria o dia em que Beatriz ligou com a notícia. Parabéns, Sr. Figueiredo. Havia algo como orgulho em sua voz. Você está oficialmente certificado. Maia pode ficar com você indefinidamente enquanto continuamos a buscar a família dela. E se não encontrarmos a família? Eduardo perguntou a questão que havia evitado por tanto tempo. Então, eventualmente, se as coisas continuarem indo bem, você poderia considerar adoção. Adoção. A palavra pairou no ar como uma possibilidade sagrada. Naquela noite, Eduardo reuniu as 2 crianças na sala. Tenho uma notícia. Ele começou sentindo borboletas no estômago. Maia, você pode ficar. Oficialmente. Por quanto tempo você quiser. Os olhos de Maia se arregalaram. Para sempre? Bem, ainda estamos procurando seus pais verdadeiros. Mas enquanto isso... Sim, isso é sua casa. Maia não disse nada. Ela simplesmente se jogou nos braços de Eduardo e começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio tão profundo que se manifestou em soluços que sacudiam seu corpo pequeno. Gabriel se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali, entrelaçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. 6 meses depois do dia na praça, Eduardo acordou num sábado de manhã com o cheiro de panquecas queimadas. Ele saiu do quarto e encontrou Maia na cozinha, coberta de farinha, tentando salvar o que parecia ser uma pilha de discos carbonizados. Eu estava tentando fazer surpresa, ela disse desapontada. Mas acho que coloquei fogo muito alto. Eduardo não pôde evitar rir. Tudo bem. Vamos fazer juntos. Gabriel apareceu na cozinha usando uma camiseta do Batman, manobrando sua cadeira com a habilidade de alguém que havia feito isso a vida toda. Ele tinha mais músculos nos braços agora graças aos exercícios. Seu sorriso era fácil, genuíno. Panquecas de novo? Ele gemeu teatralmente. Podemos fazer waffles? Temos máquina de waffle? Maia perguntou. Não. Eduardo admitiu. Mas podemos comprar uma. Sério? Maia pulou. Podemos? Claro. Eduardo percebeu que estava sorrindo. Realmente sorrindo de um jeito que não fazia há anos. Que tal irmos à loja depois do café? Fazer um dia de compras? As crianças concordaram animadas. Enquanto faziam panquecas juntos, Maia quebrando ovos, Gabriel medindo farinha, Eduardo supervisionando. Eduardo teve um momento de clareza tão puro que quase doeu. Isso era felicidade. Esse caos bagunçado e barulhento e imperfeito, era o que a vida deveria ser. Naquela tarde, enquanto voltavam da loja com uma máquina de waffle nova e sacos cheios de compras desnecessárias mas deliciosas, eles passaram pela praça onde tudo havia começado. Pai, podemos parar? Gabriel perguntou. Só por um minutinho? Eduardo estacionou. Ajudou Gabriel com a cadeira e os 3 caminharam até o mesmo banco onde ele havia se sentado há 6 meses atrás. A praça estava cheia de crianças brincando, assim como estava naquele dia. Mas agora, quando Eduardo olhava, não via separação. Via apenas crianças sendo crianças. Todas diferentes. Todas iguais no que realmente importava. Foi aqui que conheci vocês. Maia disse suavemente, olhando ao redor com olhos nostálgicos. Parece que foi há tanto tempo. Foi aqui que nossa família começou. Gabriel corrigiu. Eduardo olhou para as 2 crianças ao seu lado. Gabriel, que ele havia quase perdido para a culpa e o desespero. Maia, que havia estado invisível para um mundo apático. E ele mesmo, que havia estado morto por dentro sem nem perceber. Maia, ele disse de repente, a ideia se formando enquanto falava. Lembra quando você me perguntou por que eu fui legal com você? Ela assentiu. Eu te dei uma resposta na época, mas não foi a resposta completa. Ele se agachou, ficando no nível dos olhos dela. A verdade é que não fui eu quem foi legal com você. Foi você quem foi legal conosco. Você nos salvou, Maia. Você salvou meu filho.
E me salvou também. Eu não fiz nada, ela disse, confusa. Só pedi para brincar. Exatamente. Eduardo sorriu, sentindo lágrimas nos olhos. Você pediu. E ao fazer isso, nos lembrou do que realmente importa. Você nos trouxe de volta à vida. Maia pensou sobre isso, sua testa franzida na concentração. Então nós salvamos uns aos outros? Ela finalmente sugeriu. Sim. Eduardo puxou as duas crianças para um abraço. Exatamente isso. 1 ano se passou. Depois 2. A busca pelos pais biológicos de Maia continuou, mas sem sucesso. Era como se ela tivesse simplesmente materializado do nada, sem passado documentado, sem rastro. Beatriz, a assistente social, sugeriu que talvez a mãe de Maia a tivesse abandonado intencionalmente, talvez em desespero, talvez por não ter opções. Talvez nunca a quisesse de volta. Era uma verdade dura, mas possível. Eduardo iniciou o processo de adoção. Foi longo e complicado. Houve entrevistas, avaliações psicológicas, mais papelada. Houve também resistência. Alguns no sistema achavam que uma criança precisava de 2 pais, de uma família tradicional. Mas Eduardo lutou. E, surpreendentemente, não estava sozinho. Mariana, sua ex-esposa, testemunhou a favor dele. Ela havia visto as mudanças em Gabriel, havia conhecido Maia, havia testemunhado a transformação da família. Eduardo não é perfeito, ela disse ao juiz. Mas ele se tornou o pai que sempre teve potencial para ser. E aquelas crianças precisam dele tanto quanto ele precisa delas. Os colegas de Eduardo testemunharam. Até Beatriz, a cética assistente social, se tornou uma defensora. No começo, eu duvidei. Ela admitiu. Mas o Sr. Figueiredo provou que estava comprometido. Mais que isso, ele criou um lar onde Maia prospera. Onde ambas as crianças prosperam. E, finalmente, o dia chegou. Na frente de um juiz, com Gabriel ao seu lado, e Mariana na audiência em apoio, Eduardo oficialmente adotou Maia. Quando o juiz bateu o martelo e declarou Maia oficialmente sua filha, a menina começou a chorar. Não as lágrimas silenciosas que Eduardo havia visto tantas vezes, mas soluços profundos de alegria absoluta. Eu tenho um sobrenome agora? Ela perguntou através das lágrimas. Um de verdade? Você tem, Eduardo disse, sua própria voz embargada. Maia Figueiredo. Maia Figueiredo, ela repetiu, testando o som. Eu gosto. Gabriel segurou a mão dela. Bem-vinda à família, irmã. A festa de comemoração foi pequena, mas perfeita. Na casa que agora era oficialmente de todos eles, decorada com balões e faixas que Maia e Gabriel haviam feito juntos. Mariana veio, trazendo um bolo. Alguns vizinhos passaram para dar parabéns. Até Beatriz apareceu, trazendo um presente. Um álbum de fotos vazio. Para você preencher, ela disse a Maia. Com suas novas memórias, sua nova vida. À noite, depois que todos foram embora, Eduardo colocou as crianças para dormir. Primeiro Gabriel, que estava exausto, mas feliz, seus olhos já se fechando antes de Eduardo terminar a história. Depois Maia, em seu quarto, que antes era o escritório de Eduardo, mas agora tinha paredes cor-de-rosa, um dossel de princesa e desenhos por toda parte. Pai, Maia disse quando Eduardo a cobriu. A palavra ainda o emocionava toda vez que ela usava. Posso perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que minha mãe de verdade, minha primeira mãe, você acha que ela ia gostar de saber que eu estou feliz agora? Eduardo sentiu a garganta apertar. Era uma pergunta impossível, carregada de dor e esperança. Eu acho, ele disse cuidadosamente. Eu acho que qualquer mãe, não importa as circunstâncias, iria querer que sua filha fosse amada e segura. E você é, Maia. Você é muito amada. Eu sei. Ela sorriu, seus olhos já pesados de sono. Eu sinto isso todo dia. Boa noite, minha filha. Boa noite, pai. Eduardo beijou sua testa e apagou a luz, deixando apenas o abajur com formato de estrela que eles haviam escolhido juntos. Do lado de fora do quarto, Eduardo encostou na parede e fechou os olhos. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas eram lágrimas de gratidão.
Ele pensou no homem que era 2 anos atrás. Vazio, culpado, perdido. Construindo prédios, mas incapaz de construir conexões. Acumulando sucesso, mas falido emocionalmente. Pensou no acidente que havia mudado tudo, que havia tirado as pernas de Gabriel, mas que, de certa forma tortuosa, havia aberto caminho para algo novo. Algo que nunca teria existido se tudo tivesse permanecido como era. E pensou em Maia, naquela tarde na praça, com seu vestido rasgado e seus pés descalços, e sua pergunta tão simples e tão profunda. Deixa eu brincar com seu filho? Como o mundo podia caber numa pergunta tão pequena? Como uma vida inteira podia mudar por causa de um pedido sussurrado por uma criança invisível? Mas tinha mudado. Completamente. Eduardo não era mais o empresário que levantava prédios e destruía a própria alma. Ele ainda trabalhava, ainda tinha ambições, mas agora havia equilíbrio. Havia jantares em família. Havia histórias antes de dormir. Havia risadas e brigas, e bagunça e amor. Tanto amor que às vezes parecia impossível que seu coração conseguisse conter. Gabriel estava prosperando. Ele ainda usava a cadeira de rodas, ainda fazia fisioterapia, ainda tinha dias difíceis. Mas ele ria, brincava, sonhava com o futuro. Falava sobre ser engenheiro, designer de videogames, astronauta. Os sonhos mudavam, mas o importante era que ele tinha sonhos novamente. E Maia. Maia havia florescido de uma forma que Eduardo nunca imaginou possível. A menina assustada e faminta havia se transformado numa criança brilhante, cheia de vida, que ainda carregava aquela empatia incomum, mas agora tinha segurança para expressá-la. Ela era a melhor aluna da turma. Tinha amigos, tinha hobbies, tinha finalmente uma infância. Eduardo voltou para a sala, onde o álbum vazio de Beatriz estava na mesa. Ele o pegou, sentindo o couro macio sob seus dedos. Depois foi até a estante e pegou a caixa onde guardava fotos. Começou a organizá-las cronologicamente. A primeira foto que colocou no álbum foi aquela que havia mostrado a Beatriz. Gabriel e Maia, cercados por desenhos, rindo. Depois vieram outras. Maia no primeiro dia de escola, nervosa, mas corajosa. Gabriel comemorando quando conseguiu ficar de pé por 30 segundos nas barras paralelas. Os 3 na praia, construindo castelos de areia. Maia soprando velas no seu primeiro aniversário oficial. Gabriel ensinando Maia a jogar videogame. Os 2 vestidos para o Halloween. Maia de fada e Gabriel de super-herói. Cada foto contava uma história. Cada uma era uma prova de que o impossível tinha acontecido. Que de um encontro casual numa praça, uma família tinha nascido. Eduardo estava tão absorto nas fotos que não ouviu os passos pequenos, até que Maia apareceu na porta da sala, segurando seu cobertor favorito. Não consegue dormir? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça e veio sentar ao lado dele. O que você está fazendo? Preenchendo o álbum. Ele mostrou a ela. Quer ajudar? Eles passaram a próxima hora organizando fotos juntos, Maia narrando suas memórias de cada momento. Sua voz era sonolenta, mas feliz, recitando os detalhes de sua vida como se fossem histórias preciosas. E eram. Quando chegaram à última página, Maia bocejou e se aninhou contra Eduardo. Pai, você acha que algum dia vai se cansar de mim? Eduardo sentiu o coração apertar. Mesmo depois de tudo, ela ainda tinha medo. Talvez sempre tivesse um pouco desse medo. Uma cicatriz invisível de seus primeiros anos. Ele colocou o álbum de lado e puxou Maia para o colo. Maia, olha para mim. Ela levantou seus olhos grandes e escuros. Você me ouve? Você é minha filha. Não porque um juiz disse, não porque eu assinei papéis. Você é minha filha porque escolhemos uns aos outros. E essa escolha não tem prazo de validade. Não tem condições. Não importa o que aconteça. Você sempre terá um lugar aqui. Sempre. Promete? Prometo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você está presa comigo para sempre. Desculpa, não tem mais volta. Maia riu. Aquele riso borbulhante que Eduardo tinha aprendido a amar mais que qualquer outro som no mundo. Eu não quero volta, ela disse. Aqui é onde eu pertenço. Sim,
Eduardo concordou, sentindo a paz se estabelecer em sua alma. É onde você sempre pertenceu. Anos mais tarde, quando Gabriel tinha 15 anos e Maia 12, quando a cadeira de rodas tinha sido parcialmente substituída por muletas, um milagre que os médicos não tinham previsto, mas que a determinação de Gabriel e o apoio de Maia haviam tornado possível, quando Eduardo tinha cabelos grisalhos e linhas ao redor dos olhos de tantos sorrisos, eles voltaram àquela praça. Era um aniversário de tipos. 10 anos desde o dia em que se encontraram. A praça havia mudado um pouco. Novos brinquedos no playground. Árvores mais altas. Mas a essência era a mesma. Gabriel, agora mais alto que Maia, caminhava lentamente com suas muletas, sua postura determinada. Maia estava ao lado dele, pronta para ajudar se necessário, mas sabendo quando dar espaço. Eduardo os seguia uns passos atrás, apenas observando, deixando-os ter seu momento. Eles pararam no banco onde tudo havia começado. Gabriel se sentou, Maia ao lado dele. Eduardo eventualmente se juntou a eles. Por um longo momento, nenhum deles falou. Apenas observaram as crianças brincando. Ouviram os sons da vida acontecendo ao redor deles. Vocês lembram daquele dia? Maia finalmente perguntou. Sua voz mais velha agora, mas ainda carregando aquela qualidade especial. Como eu poderia esquecer? Gabriel respondeu. Foi o dia que ganhei uma irmã. Foi o dia que eu ganhei uma família. Maia se corrigiu. Foi o dia que eu ganhei uma segunda chance. Eduardo acrescentou suavemente. Com vocês dois. Maia se levantou e foi até o lugar exato onde havia parado uma década atrás. Onde ela, uma criança perdida e assustada, havia reunido toda a sua coragem para fazer uma pergunta simples. Às vezes eu penso. Ela disse olhando para Eduardo. E se você tivesse dito não? E se você não tivesse me deixado brincar com o Gabriel naquele dia? Mas ele deixou, Gabriel disse. E foi a melhor decisão que ele já tomou. Eduardo olhou para seus 2 filhos, porque era assim que ele pensava neles, ambos seus, sem qualificações ou distinções. Ele pensou em todas as escolhas que havia feito, todas as que tinham levado até aquele momento. A escolha de parar naquela praça. A escolha de dizer sim. A escolha de lutar pelo direito de dar a Maia um lar. A escolha, todo santo dia, de aparecer, de estar presente, de amar mesmo quando era difícil. Não foi a melhor decisão que eu já tomei. Eduardo finalmente disse, fazendo as crianças olharem para ele surpresas. Foi a única decisão certa. Porque vocês dois, vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. E eu passaria o resto da minha vida agradecido por aquele dia, por aquela pergunta, por tudo que veio depois. Maia voltou e se sentou entre Eduardo e Gabriel, cada um colocando um braço ao redor dela. Eu também sou grata, ela disse baixinho. Todo dia eu sou grata. Todos nós somos. Gabriel concordou. E ali, naquele banco na praça onde tudo havia começado, a família Figueiredo sentou em silêncio confortável, unidos pela jornada improvável que os havia trazido até ali. Porque no fim, essa história não era sobre salvadores e salvos. Não era sobre quem resgatou quem. Era sobre 3 pessoas quebradas que se encontraram no momento certo e decidiram se curar juntos. Era sobre um pedido simples. Deixa eu brincar com seu filho, que se tornou um convite para algo muito maior. Um convite para a família, para pertencimento, para amor. E era uma prova viva de que às vezes as perguntas mais humildes carregam as respostas mais profundas. Que às vezes, quem parece mais perdido é exatamente quem o destino estava procurando. Que às vezes, a redenção chega em forma de uma criança descalça com um vestido rasgado e coragem suficiente para pedir o que precisa. O sol começou a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores douradas e rosas daquela tarde há 10 anos. Eduardo olhou para seus filhos. Gabriel, que ele havia quase perdido para a culpa e a escuridão, e Maia, que ele havia encontrado quando nem sabia que estava procurando. E sentiu uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. A vida os havia quebrado individualmente. Mas juntos, eles haviam se reconstruído em algo mais forte, mais belo, mais verdadeiro do que qualquer um deles havia sido sozinho. E tudo por causa de uma pergunta.
Uma pergunta sussurrada por uma criança corajosa numa tarde comum que se revelou extraordinária. Deixa eu brincar com seu filho? A resposta tinha sido sim. E esse sim tinha mudado tudo.